Igreja, boa noite, nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017, irmãos, mais uma vez, em nome do Santo Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja, mas primeiramente, como de costume, nós queremos nos confraternizarmos, parabenizar, abraçar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 22 de novembro e de todo o decorrer desta semana, rogando ao nosso Deus e Pai que estenda por sobre todos vocês a luz do seu rosto, dando-lhes paz, dando-lhes saúde, dando-lhes direção para que possam trilhar o verdadeiro caminho da palavra de Deus, para que possam empreender todos os seus projetos, guiados e encaminhados pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, conforme está escrito no Salmo 31, versículo 3. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que, por amor do seu nome, guia-me e encaminha-me. Que o Senhor Jesus Cristo esteja os guiando e encaminhando, os conduzindo pelo caminho alto e santo, por onde o imundo não passa, jamais passará. Saúde e paz, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós temos visto que muitas pessoas ainda estão perdidas, que muitas pessoas, por não terem conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E estas pessoas ainda não têm o conhecimento da verdade, elas podem até estar dentro de uma congregação, conforme está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, elas podem estar dentro das congregações, mas a palavra de Deus ainda não penetrou nos seus corações. Elas são aquelas pessoas que ainda não se firmaram na palavra, que ainda não têm o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, estas pessoas que não conhecem a verdade, ainda não foram libertas pelo Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a profecia verdadeira. O Espírito Santo de Deus nos manda, em nome de Jesus, exortar a amada igreja, exortar a todas as pessoas que estão tendo acesso a este áudio, a este vídeo, a este áudio, para que tenham como base, para que vejam aqui os quesitos para que uma profecia seja considerada verdadeira. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3 e 4 está escrito, irmãos: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, a profecia ela tem que ter estes três quesitos: edificação, ela tem que edificar; exortação, exortar; e consolação, consolar. Ou seja, ela tem que, ao mesmo tempo que ela exorta, ela tem que dar a solução para aquela situação para a qual ela está exortando. Fulano, está acontecendo isso, mas o Espírito Santo de Deus te manda dizer para seguir a este caminho. Ou muitas das vezes a exortação e a edificação, ela vem aí a consolação, ela vem do altar. Geralmente vem do altar, amados. Vem através da pregação da palavra, que o anjo da igreja, que o homem de Deus está lá no altar pregando, e aquela pessoa está passando por uma situação, ou aquela pessoa está vivendo uma situação que ela tem que deixar de viver, e o Espírito Santo de Deus usa o anjo da igreja para exortar aquela pessoa, para deixar aquela situação, e ali vem aquela paz dentro daquela pessoa, irmãos. A profecia verdadeira, ela traz paz, conforme nós veremos a seguir, em Jeremias capítulo 28, versículos 8 e 9, o profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Ou seja, a profecia verdadeira, ela produz paz, porque ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus para a pessoa, e o Espírito Santo de Deus, ele nos conhece, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5,
Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre santifiquei as nações, te dei por profetas. Ele nos conhece, ele conhece a todos, antes de se formarem no ventre, antes de saírem da madre, ele já tinha santificado a todos e as nações, ele deu por profetas e profetiza. Portanto, está escrito na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia, o homem que está profetizando, ele não está falando por ele não está falando pela sua vontade, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está anelado ao Espírito, é o Espírito Santo de Deus que está usando a sua mente, o seu coração, a sua boca, a sua língua, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 está escrito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, a pessoa tem que estar separada, tem que estar santificada, separada para Cristo, falaram inspiradas pelo Espírito Santo. Aquele profeta, ele tem que estar dando frutos, ou seja, ele tem que estar santificado, separado para o Senhor Jesus Cristo. E também está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, a nós falou-nos nestes últimos dias pela sua palavra, através da sua palavra, a profecia, a direção para a profecia, a exortação e a consolação, ou seja, a solução, elas têm que estar dentro da palavra de Deus. Se não estiverem inseridas no contexto da palavra de Deus, se não for uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, é uma profecia mentirosa. Portanto, nós devemos procurar conhecer as Escrituras, pois dela vem a revelação da profecia. Ela vai falar o coração, irmãos, vai trazer paz. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, aquela pessoa pode estar passando por aflições, mas ela vai ter aquela paz que nem ela mesma vai entender. Quando houver a revelação daquela profecia para ela, vai trazer uma paz de espírito, porque vai ser o Espírito Santo de Deus que vai estar trazendo a solução para ela, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai estar falando ao seu coração. Também está escrito em Jeremias capítulo 28, versículos 8 e 9, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Ou seja, o profeta que profetizar a solução para aquela situação que ele está profetizando. Porque vai haver isto, mas o caminho a seguir é este. Ele vai dar a solução e esta solução vai trazer paz àquela pessoa que está necessitando daquela profecia, aquela pessoa que está necessitando daquela exortação. A pessoa não vai nem entender como que está vindo aquela paz para a vida dela. Ela vai estar passando por aflições, mas ela vai estar tendo aquela paz no seu coração, na sua vida, na certeza de que Deus está no comando, na certeza de que a solução está sendo dada da parte de Deus, através do anjo do altar, através de um irmão, para a vida dela. Mas ela vai ter aquela paz, porque ela vai ter a certeza de que é Deus que está falando com ela, de que não é o homem que está falando com ela, mas que aquilo está vindo do coração de Deus para o seu coração.
Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, ou seja, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, a profecia, ela vem do Espírito Santo de Deus, do coração de Deus para os nossos corações, e também está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3 e 4, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, ou seja, vai edificar a vida da pessoa. No momento que ela estiver sendo exortada, vai haver a solução para aquilo ali, e ela vai ter aquele conforto, aquele consolo que vem de Deus para a sua vida. Portanto, irmãos, não fiquemos por aí atrás de profecias, não fiquemos por aí buscando profecias. Por quê? Porque a profecia, ela vem naturalmente. A pessoa não precisa, porque eu vou na igreja tal, porque lá estão profetizando. Muitas das vezes aquela profecia lá é mentirosa, muitas das vezes ela não vai encontrar a solução para seu problema ali naquele local, mas ela tem que estar anelada ao Espírito Santo de Deus, ela tem que ouvir a voz de Deus, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e tudo ele fará. Então a pessoa tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus, e tem que confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. O que é confiar em Deus? É confiar na palavra de Deus, é confiar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade, que a letra, apesar da letra matar, mas o Espírito vivifica. Portanto, ela tem que confiar em Deus, ela tem que confiar na palavra de Deus, ela tem que confiar naquela revelação que é o Espírito Santo de Deus que está trazendo para ela, e o mais Deus fará. E também está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, tenho-vos dito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, mas buscai primeiro a palavra de Deus revelada e a sua justiça, a revelação que vem do alto, a verdade que só o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos dar, que só o Espírito Santo é capaz de nos revelar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nos mostrar que a profecia verdadeira, ela conforta o coração, ela traz a certeza, a segurança de que aquela palavra, de que aquela exortação, e principalmente de que aquela consolação está vindo de Deus. Ela tem a certeza de que naquele momento toda a situação estará sendo resolvida, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando a sua vida, a sua mente, ao seu coração, que é o Espírito Santo de Deus que está trazendo a resposta para a sua situação, para solucionar aquela situação pela qual ela está passando. Muito obrigado por tudo. Continue a nos proteger, a nos guardar com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda todas as pessoas que terão acesso a este vídeo, a este áudio. Guarda toda a sua casa, a nossa família, a nossa parentela. Nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.